Amém? E o primeiro passo para essa mudança é o arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, sobre arrepender-se. O arrependimento, ele significa conversão, mudança de direção, de mente, mudança. Arrepender-se significa mudar, converter, olhar para si, saber que você está errado e querer, desejar mudar, fazer diferente. No dicionário, se a gente for procurar no dicionário moderno o que significa arrependimento, vai trazer um significado bem diferente do que nós cristãos acreditamos. E é isso que eu quero apagar da sua mente hoje. É essa definição do dicionário, que diz que arrependimento significa pesar, lamentação, lamentar. Não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Não é sobre se sentir arrependido. Não é sobre se sentir com peso no coração, lamentar por alguma falha que você cometeu. Não é sobre sentir-se arrependido. É sobre ser arrependido. É verbo de ação. É sobre estar arrependido. Não quero dizer aqui que você tem que se sentir arrependido, não. Você tem que ser o arrependimento. Você precisa disso. E eu preciso falar para você. Todos nós aqui erramos. Todos nós aqui falhamos. Eu creio que tanto vocês como eu vamos sair transformados daqui. Que você possa ter o seu coração disposto, aberto a isso, a essa transformação, a essa mudança. Então, que em nome de Jesus eu quero declarar que todos os bloqueios, tudo aquilo que tenta impedir você de se derramar e de se quebrantar diante de Deus, vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. E arrependimento, a Bíblia, ela vem trazendo toda a importância do arrependimento em todas as eras, todas as épocas, do início de Gênesis a Apocalipse, é falado sobre o arrependimento. Nós temos diversos exemplos da Bíblia, mas nós precisamos discernir o que é verdadeiramente arrepender-se. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesus vai dizer, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus não veio aqui para tratar quem está são, não. Jesus, ele está interessado em pessoas, em mim, em você, que está doente. Nós estamos doentes e nós precisamos aceitar isso, mas aceitar não. Nós precisamos entender isso e não aceitar. Nós estamos doentes e Jesus veio buscar você, chamar você para ser curado, para ser liberto, para ser sarado. E para que isso aconteça, você precisa arrepender-se. Você precisa olhar para dentro de si e identificar onde você tem errado. E você precisa tomar uma decisão hoje. Essa é a oportunidade de você tomar a decisão. Assim como foi dito aqui no louvor, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no próximo segundo, milésimo de segundo. Então não espere para se arrepender. Se arrependa hoje. Lá em Mateus, vai dizer... Lá em Marcos, versículo 15, no capítulo 1, vai dizer que Jesus falou sobre arrependimento. Aqui é João Batista falando que o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias.
glorifique a Deus, creia no propósito de Deus, ter vindo aqui na terra, ter se sacrificado por mim, por você, creia nisso, nas boas novas, mas é necessário que você se arrependa. Então não basta somente crer, não basta somente crer, é preciso agir, é preciso mudar. O arrependimento, ele gera mudança, e a mudança, ela gera uma atitude. Então nós devemos ser crentes de atitudes. Amém? Eu gosto muito da história de Pedro, queria comparar aqui com vocês a história de Pedro e de Judas, que está lá em Mateus, no capítulo 26 e 27, um pertinho do outro. O 26 e o 27 vai contar sobre a história de Pedro e de Judas. E eu queria, algo que me chama muita atenção, sobre Pedro e Judas, 2 discípulos. Os 2 caminharam lado a lado com Jesus. Os 2 pecaram. Mas cada um teve um final diferente. E lá no capítulo 26 de Mateus, no versículo 73, Mateus 26, 76. Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando ele caiu em si, ele saiu dali e chorou amargamente. Logo embaixo, no capítulo 27, no versículo 3, vai dizer: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. No versículo 5 vai dizer: então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. 2 discípulos, os 2 pecaram, um chorou amargamente e o outro sentiu remorso, saiu dali e se enforcou. É sobre o arrependimento que traz conversão e mudança. Não é sobre o arrependimento que traz pesar e remorso. Porque um faz apenas uma reforma e o outro faz uma verdadeira mudança e transformação. E nós não queremos ser reformados, nós queremos ser transformados. Amém? E o mais interessante está lá em João 21, vai falar sobre o finalzinho da história de Pedro. Judas, a gente sabe que caminho tomou, né? Mas lá em João 21, eu acho extraordinária essa passagem, porque nós precisamos nos ver como Pedro. Eu me vejo como Pedro nas minhas falhas, nos meus erros, no meu medo. Quando você tenta andar sobre as águas, muitas vezes a gente é ousado, a gente fala que a gente tem fé, que a gente acredita em Deus, mas quando a gente está ali no meio do mar, nós temos medo. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, tiramos o nosso foco de Jesus e nós afundamos. E lá em João 21, no versículo 7,
vai dizer que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu-se a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Que nós venhamos nos lançar ao mar, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós traímos Jesus, mesmo quando nós negamos Jesus nas nossas vidas, que nós venhamos lançar-nos ao mar, lançarmos nos braços de Jesus, porque Ele está disposto a estar ali contigo. Então Pedro, ele estava nu. Pedro vestiu a sua capa. Pedro vestiu a sua capa, então vista a sua capa, meu querido. Mas não a capa de mentiras, não a capa de enganos, não a máscara. Vista a sua capa de honra. Que você que está se sentindo nu diante de Deus, envergonhado diante da presença de Deus, que você possa vestir-se as vestes do Senhor e lançar-se nos braços de amor do teu Pai, porque Ele tem promessas de vida para você. E a palavra de Deus diz que Jesus restaura Pedro. Judas não tem mais como restaurar, porque Judas fez a escolha dele. Judas preferiu a morte ao invés da vida. Judas achou que não tinha mais. Judas não entendeu o ministério de Jesus. Se ele tivesse verdadeiramente caminhando lado a lado com Jesus, entendendo todos os milagres, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, se ele tivesse compreendido, ele não teria se enforcado. Aqui Jesus restaura Pedro no versículo 15. E eles têm uma conversa, e depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Jesus confiou a Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhece o nosso pecado, mas Ele não aponta o nosso pecado. Ele está disposto a te lavar, a te purificar, e Ele tem promessas de vida sobre você. Então Ele te chama: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Você que me negou 3 vezes, pastorei as minhas ovelhas. Jesus não aponta o pecado de Pedro. Jesus chama Pedro. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez. Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? E nós conhecemos toda a história de Pedro, tudo que Pedro viveu. No livro de Atos vem contar os milagres extraordinários que Pedro fez, mas não foi Pedro. Foi Jesus através de Pedro. Jesus continuou usando Pedro poderosamente. Pedro ganhou milhares de vidas para Jesus. Pedro espalhou o Evangelho. E Jesus te chama para isso, para esquecer os seus erros do passado, se arrepender hoje. Não se envergonhe. Nessa tarde eu queria que você refletisse sobre onde você tem errado. Nós temos pecados encobertos, nós temos vestido uma capa, nós temos fingido ser quem nós não somos. Mas Jesus está gritando: arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia nas boas novas que eu vim falar para ti.
Creia nas promessas que eu tenho para a sua vida. Arrependa-se, meu filho. Você conhece onde você está errando. Jesus conhece o seu pecado. Eu estou aqui falando, mas eu não sei. Eu sei dos meus. E são tantos. Mas mesmo assim, Ele ainda permitiu que eu estivesse aqui. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, meu querido. Quanto tempo nós temos que ficar falando, arrependa-se, volte-se para Jesus. A hora é chegada, o tempo é chegado, não perca tempo. Não espere mais. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora. Que haja mudança. Essa mudança precisa partir de você. Eu não posso te obrigar a mudar, não. Você precisa querer. Está tudo errado. Não deixe escapar das tuas mãos os planos e as promessas que Deus tem para a sua vida. Nós vamos ver na Bíblia Jesus falando com pessoas. Nós vamos ver na Bíblia histórias que nos mostram que ainda há uma luz no fim do túnel. Você está todo sujo, você está todo em pecado, você está podre. Mas Jesus olha para a mulher adúltera e fala: minha querida, seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Eu estou aqui dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus, os seus pecados estão perdoados. Mas não é simplesmente, meus pecados estão perdoados. A graça de Deus é maravilhosa, o amor de Deus, Deus é amor. Não é sobre isso, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Você vai sair daqui transformado. Então passa por aquela porta. Vá e não peques mais. A busca pela santidade, ela é constante. Então não adianta você desistir. Você errou. Meu filho, acorda. Você errou. Não peques mais. Não peques mais. Jesus, Ele não está aqui para te apontar os seus erros. Ele está aqui para te chacoalhar e falar: não peca, meu querido. Eu te perdoo, mas vai, não peques mais. Nós vemos na Bíblia a história de Raabe. Sabe o que Raabe era? Uma prostituta. Uma prostituta. Nós vestimos uma roupa bonitinha, nós vamos para a igreja. Mas muitos aqui têm lutado contra o pecado da prostituição, do adultério, da pornografia, da inveja, da cobiça, da fofoca. Nós somos todos podres. Mas Raabe, ela era uma prostituta. Mas através de uma atitude, toda a sua história foi mudada. Toda a história de Raabe foi transformada. Não porque Josué escolheu que fosse. Não porque os israelitas escolheu ela. Não. Foi ela que escolheu. Foi ela que decidiu. Ela não foi levada cativa, não. Ela decidiu seguir o povo de Israel. Ela decidiu largar a idolatria, os outros deuses, a vida de prostituição. Foi uma decisão dela. Ela não foi obrigada a isso, não. Ela decidiu mudar. E teve toda a sua vida transformada. E não só a sua vida, mas uma geração transformada. A história de Raabe é contada lá no livro de Josué. No capítulo 2, no versículo 15, vai dizer: então Raabe ajudou os israelitas a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade. Raabe, ela vivia em cima do muro. E quantos de nós temos vivido em cima do muro? Quantos de nós
temos armado a nossa tenda em cima do muro, olhando de um lado e do outro. É muito confortável viver em cima do muro. Você pode morar aqui e ali. Raabe morava em cima do muro. Mas a partir do momento em que ela tomou uma decisão na vida dela, ela decidiu ir viver com os israelitas. E sabe quem foi Raabe? Raabe está lá na genealogia de Jesus. Raabe, ela foi a tataravó de Davi. Lá no livro de Mateus, ela é uma das poucas mulheres que é citadas na genealogia de Jesus, onde diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Ela é uma das poucas mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. Uma prostituta. Uma prostituta, mas que se arrependeu. Não sentiu remorso. Ela se arrependeu. Que você venha entender o que é verdadeiramente o arrependimento. Além de Raabe, nós temos o próprio Davi. Davi, ele errou, ele adulterou. Nós vemos aí uma prostituta, a mulher adúltera, Davi, que foi adúltero. E quando a gente fala da história de Davi, nós vemos que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus que adulterou. Como entender isso? Como entender por que se fala tanto de Davi na Bíblia? Se foi um homem adúltero. Davi, ele adulterou, mas ele se arrependeu profundamente do seu erro. E escreveu um dos salmos mais lindos que nós temos na Bíblia, que é o Salmo 51. E lá no Salmo 51, Davi com seu coração quebrantado, Davi arrependido, clama a Deus, ora ao Senhor e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe, sei que desejavas a verdade no íntimo e no coração. Me ensina a sabedoria, mas purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais alvo, mais branco. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o teu novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Glória a Deus. Davi, ele quebranta, ele abre o seu coração para Deus, e Deus está te chamando para isso. Quanto mais, até quanto você vai continuar comendo as bolotas dos porcos? Se contentando em comer a lavagem dos porcos? Você tem fome e deseja pela lavagem dos porcos? Até quando? Lá em Lucas 15, vai contar sobre isso que eu estou falando, que é o filho pródigo. Estou aqui passeando pela Bíblia e você pode ver que eu não estou falando aqui só de mim, de você. Eu estou falando aqui de pessoas que tiveram seu nome escrito na palavra de Deus. São exemplos que nós precisamos seguir. Pessoas que falharam, pessoas que erraram, mas que se arrependeram verdadeiramente. E lá em Lucas 15 vai contar a história do filho pródigo. E ele dizia aqui no versículo 16 que ele desejava encher o estômago com as vagens de
alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer as lavagens dos porcos. Ele saiu de casa, ele abandonou seu pai, tudo que ele tinha, e foi tentar uma vida de prazeres, uma vida fácil aos olhos dele, uma vida de felicidade, uma liberdade que ele achava que ele teria. Ele foi em busca da felicidade, como muitos jovens têm ido ultimamente. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser, eu não quero pastor falando que eu não posso ir num show de tal, pastor falando que eu não posso cheirar eu não posso beber, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. E foi assim que o filho pródigo abandonou o seu pai, saiu de casa, e ele estava achando que estava tudo bem, comendo as bolotas dos porcos. Mas no versículo 17 vai dizer, caindo em si. Deus te chama hoje, ó. Caia em si, meu querido. Caia em si. Acorda. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Eu vou ao meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O que é isso? É atitude. Caindo em si, você precisa ter atitude. Que todos aqui possam cair em si. Você não merece ficar comendo porcaria, bolotas de porcos, lavagens, se contentando com isso, meu filho. Você tem um banquete preparado à sua espera. Não se contente com isso. E o filho disse ao pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seu pé, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos fazer uma festa, depressa, o meu filho voltou para casa. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus, Ele se alegra, Ele te espera de braços abertos no dia de hoje por você, meu querido. Ele não está interessado nos seus pecados, Ele não está interessado por você ter caído. Está na hora de mudar. Deus, Ele não está interessado na queda. Ele se interessa por você não permanecer caído. Não permaneça prostrado. Olhe para cima. Peça ajuda. Não continue no fundo do poço. Se você chegou ao fundo do poço, olhe para o alto. Existe uma luz ali. Existe uma luz ali no fundo. Ali em cima. Você está no fundo. Existe uma luz lá em cima. E Deus deseja que você levante as suas mãos e diga, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero permanecer aqui. Me tira daqui, Pai. Me tire desse fundo do poço. Tira-me, Deus. Eu não quero mais comer lavagem. Tira-me, ó Deus, daqui. Salva-me, Deus. Eu preciso de ajuda. Abra sua boca e fale com o seu pai. Ele não desiste de você não, meu querido. Arrependa-se hoje. Está na hora de mudar, não permaneça caído. Não ache que você não tem jeito mais. A culpa, ela nos escraviza, mas o arrependimento, ela nos liberta. A culpa nos escraviza, mas o arrependimento, ele nos liberta. Então você é livre. Pare de procurar a liberdade no mundo.
Você é livre. Você é livre. Não seja escravo dos seus pecados. O pecado, ele te escraviza. Você fica dependente dele. Mas hoje, você é livre. Creia que você está sendo liberto das amarras da culpa. Não permita que o inimigo aponte o dedo para você e diga que você não é digno de orar a Deus, que você não é digno de vir à casa do Senhor, que você não é digno de pregar o evangelho às outras pessoas. Não deixe o inimigo te dizer isso, meu querido. Abra a sua boca. Você tem autoridade, poder, foi dado a você poder e autoridade. Então ore pela sua vida, ore pela sua família. Tome uma decisão.